Evangelho segundo João, capítulo de número 8. João, capítulo 8, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. João 8, do verso 1 ao 11. Eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe comigo. O evangelista nos conta assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante de adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres fossem apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para o terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus eterno, quão bom é estar perante a Tua palavra, Pai. Senhor, o culto ao Senhor é refrigério da nossa alma, Pai. É o descanso, Senhor, das fadigas deste mundo, dos assédios do pecado. Nós nos repousamos na comunhão dos santos, Pai, e como é bom adorá-lo, nos confessar, louvá-lo, ver a magnitude do Senhor e nos vermos dignos em Cristo de sermos parte disso. Nós estamos diante da Tua palavra agora, Senhor. É fundamental para nós no culto público e queremos entender o reino do Senhor. Queremos olhar para Jesus e conhecê-lo. Queremos viver como Cristo, ser imitadores seus. Queremos uma vida de santificação e verdadeira piedade. Por isso nós oramos, Deus, porque os nossos pecados nos cegarão nessa noite, se o Teu Espírito Santo não nos abrir o entendimento. Nosso coração embrutecido entenderá e recusará, se o Senhor não nos quebrantar na nossa dureza. Senhor, nos alcança com graça nesta noite. Nos fala, Senhor, porque somos miseráveis sem a ação do Senhor. Nem mesmo podemos entender a Tua palavra, se o Senhor não agir em nós. Nos dá desta graça, nos fortalece na Tua revelação, nos conduza hoje ao Senhor Jesus. É o que nós pedimos humildemente, no nome dEle, o Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, brasileiro é uma raça, né? No Rio de Janeiro, uma famosa avenida do Rio de Janeiro, houveram diversas operações da lei seca. A lei seca, né? Você já conhece. Crente não bebe, pastor. Eu não
sei como é que é lá na sua casa. Sei que se tiver 0,01% de álcool no sangue, você vai preso, né? Você vai responder graves processos por isso. E por uma boa razão, meu irmão. Quantas vítimas de trânsito há no nosso país todos os anos, pessoas inocentes morrendo por motoristas alcoolizados? Mas como eu te precavi, brasileiro é uma raça, né? Durante essa campanha no Rio de Janeiro, um colunista retratava no seu jornal a cena que ele presenciou. A maioria dos guardas que trabalhavam nessas empreitas de blitz eram guardas voluntários, policiais voluntários, não estavam ganhando naquele momento e eram voluntários porque perderam parentes vítimas de acidentes com motoristas alcoolizados. São pessoas para o bem da sociedade. E quando algum motorista parava e ele aparentava estar embriagado, surgem os miseráveis brasileiros, assessores de despachantes, é como eles se intitulavam. Essas pessoas ficavam ali ao redor dos guardas, os guardas não podiam impedir, a rua é pública, desde a quinta série a gente sabe essa frase, a rua é pública, você não pode me mandar sair daqui. E quando eles percebiam um motorista alcoolizado, aos gritos eles diziam, não faz o bafômetro, não faz o bafômetro. Você tem o direito, pela lei do país, a não fazer o teste do bafômetro. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. É claro que você não sairia impune, você seria levado para a delegacia, você teria que responder lá na delegacia e explicar ao juiz a sua condição. Você teria ainda que lidar com o fato de estar alcoolizado, seu carro ficaria ali abandonado, se um motorista foi levado, quem o levaria? Assessores de despachantes. Pela bagatela de R$390, eles levariam seu carro para casa. Olha que homens gentis. Eles não estão infringindo a lei. Eles são motoristas particulares. Eles estão se ofertando para levar o seu carro para casa. E se você quisesse ainda um plus, eles tinham toda uma assessoria jurídica para entrar com recursos pelo preço entre R$1.000 e R$5.000 a serem pagos, e eles entrariam com recursos para que você não perdesse a sua habilitação por dirigir alcoolizado. Isso aqui é o Brasil, meu irmão. Isso aqui é o Brasil. Me mostre que lei nacional, federal, foi infringida aqui. Esses homens cumpriram toda a lei e, ao mesmo tempo, conseguiram não fazer o que a lei precisava ser feita. A lei foi cumprida e não atingiu o seu propósito. Olha que crise, meu irmão. Isso me faz lembrar de um precioso ensino do seminário. O reverendo Ageu Magalhães diversas vezes replicava na nossa classe dizendo, meu irmão, às vezes é legal, mas não é moral. Às vezes tem subsídios e permissões legais, mas nem por isso quer dizer que o ato em si seja moralmente correto. A crise que nós estamos enfrentando no texto bíblico é essa. Porque, meu irmão, o problema não é o brasileiro, o problema é o pecado. É que os brasileiros gostam de pecar, aí sim é um problema. O Senhor Jesus ainda está lidando com uma cena muito parecida com o que a gente está vendo aqui nesse episódio bem carioca lá de uma lei do bafômetro. Olha o que o Senhor Jesus vai precisar responder hoje. Homens que estão requerendo de Jesus que Ele cumpra a lei de Moisés. Eles estão moldando a lei, torcendo a lei para provar o Senhor Jesus. Eles não estão pedindo que Jesus quebre a lei, mas estão moralmente maldosos em aplicá-la. E nós precisamos ver como Jesus vai se portar perante isso. Porque o texto está nos contando que logo após aquela confusão em que queriam prendê-lo, ele foi para o Monte das Oliveiras, talvez tivesse passado uma temporada na casa de Lázaro, que mora ali perto, alguns dias, uma ou duas noites, ou algum tempo que o texto não relata, e ele volta do Monte das Oliveiras, e agora ele está no templo, provavelmente no pátio do templo,
logo de madrugada, no começo da manhã. E as pessoas que ouviram o seu chamado, agora querem beber da fonte de água viva. As seguidores de Jesus, o povo se volta para ir com ele, porque o Senhor Jesus está à porta do templo, no átrio, na praça do templo, expondo as verdades do Evangelho. Este é o mestre ensinando. E aqueles homens se põem perante ele dizendo: tu que és mestre, nos ensine a lei. Quero trabalhar sobre este tema contigo. Quero te mostrar, meu irmão, nesse texto, como que o mestre Jesus está ensinando sim sobre a lei. Como que com perfeição e sabedoria, o mestre ensina sobre lei, graça e redenção. Nós vamos hoje, de fato, olhar as lições do mestre. É como se Jesus estivesse numa classe ensinando aos seus alunos, alguém interrompe a sua aula e Jesus está usando essa interrupção ainda para ensinar os seus alunos. Sabe quando você está na sala de aula e um dos seus colegas afronta o professor e você esfrega as mãos e fala: nossa, o que o professor vai fazer agora? Maldosamente. Não é só na minha escola que acontecia isso, né? Foi só na minha escola que alguém colocou a cadeira quebrada para a professora sentar e ficar olhando como ela ia reagir. Os fariseus estão preparando uma armadilha para Jesus. E nós, essa noite, meu irmão, podemos nos pôr tal como os observadores que estavam ali no pátio do templo vendo como Jesus reage a este teste. Como que esse mestre vai ensinar sobre esta lei de Moisés, da qual ele está sendo requerido. Queremos aprender deste mestre, queremos aprender do Rabi Jesus sobre lei, graça e redenção. Veja, meu irmão, a primeira lição que esse mestre nos ensina, o que o texto pelo menos está nos demonstrando. O primeiro ensino deste texto: a lei mata. A primeira evidência do texto, um pressuposto para o ensino de Jesus, e que nós conhecemos a partir do verso 1, é o fato de que a lei mata. Veja que, nesse cenário, na praça do templo, às portas do templo, escribas e fariseus trazem uma mulher surpreendida em adultério. Lembre-se, escribas e fariseus são aquela turma que nós lemos lá em Mateus capítulo 23. Eles são conhecedores da lei, tão conhecedores a ponto de Jesus falar: obedeçam o ensino deles, porque o ensino em si não está errado. Os fariseus são das seitas religiosas a mais rigorosa. Os fariseus são reconhecidos pelo povo judeu como os homens mais puros no serviço a Deus. E estes homens, estes escribas, estes sábios da lei, trazem uma mulher surpreendida em adultério. O põem exposta perante todos. O fato dela ser posta em pé no meio de todos é a mesma ideia de que se fez aquela rodinha em volta. E nós estamos do lado de fora dessa rodinha assistindo tudo isso. E pensando: o que é que vai acontecer agora? Será que eu vou presenciar um assassinato, né? Ou pelo menos uma pena de morte? O que é que Jesus vai falar agora? Porque, meu irmão, os escribas e fariseus vão dizer a Jesus o que ele deve fazer. Eles relatam ao Senhor dizendo: esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres fossem apedrejadas. Que dizes? Veja como essa frase, meu irmão, é um desafio. Tu que és rabi, tu que és mestre e desde cedo ensina as pessoas sobre as leis de Deus, que dizes? Veja, meu irmão, que cena difícil de se lidar. Porque, de fato, a lei de Moisés fala que o adultério deveria ser tratado com dureza. Entenda, meu irmão, que há pena de morte no Antigo Testamento. Em tempos nos quais não há rei sobre a terra, em tempos que não há governante sobre a nação de Israel,
Em tempos que a legislação do país é a própria revelação de Deus. O que Deus prescreve como lei para o povo é revelado a Moisés. Portanto, o que é crime entre o povo de Israel é pecado contra o Senhor. E quem prescreveu a pena é Deus, que é digno para julgar os homens. Nesse contexto, o Senhor está dizendo em Levítico 20:10: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Faça agora você uma boa interpretação do texto. O que é que está faltando aqui? O que é que está faltando aqui? Os executores estão exigindo o cumprimento da lei. A lei está clara. Essa mulher foi surpreendida em adultério. Não está em xeque se ela adulterou ou não. Mas falta uma coisa aqui. Onde está o homem? O texto diz: deveriam ser mortos homem e mulher. Alguns teólogos querem passar um pano para os fariseus e eles dizem assim: o cara fugiu. Ele correu, ele não é bobo nem nada. Como que essa mulher seria apanhada ao mesmo tempo que aquele homem fugisse? Na verdade, meu irmão, o verso 6 nos explica melhor porque o homem não está ali. Isto faziam tentando-o para terem com o que o acusar. O objetivo desses homens não era cumprir a lei. O espírito desses homens não era da santificação do povo de Israel, eliminando o mal do meio do povo, como prescreve a lei no Antigo Testamento. A intenção deste povo é acusar Jesus. É legal, mas não é moral. A obediência à lei de Moisés não é pelas razões que são propriamente especificadas pelo Senhor. E é curioso agora ver a reação de Jesus àqueles homens. Diz simplesmente o texto que, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. O que será que Jesus escreveu, hein? Muitas teorias, muitas. Alguns dizem que Jesus estava escrevendo o pecado dos acusadores no chão, para que eles se sentissem acusados. Alguns dizem que o Senhor Jesus está escrevendo trechos de salmos que falam sobre não tomar parte com acusadores injustos. Outros dizem que ele está escrevendo os mandamentos ali para que aqueles homens refletissem. Mas sabe o que Jesus estava mesmo escrevendo no chão? Não sei. Não sei, meu irmão. O apóstolo João decidiu não nos registrar essas coisas. E se a Escritura não fala, eu não falo. Mas veja, quando João Calvino comenta esse texto, Calvino parece mostrar, na verdade Calvino afirma isso, que Jesus está demonstrando pouca importância ao questionamento daqueles homens. Jesus está no templo ensinando, e aqueles homens trazem a mulher, a põem no meio de todos, e requerendo a atenção de Jesus, Jesus continua no templo ensinando. Talvez o que seja mais claro na interpretação do texto, a interpretação mais simples e óbvia do texto é que Jesus não está preocupado como aqueles homens estão tão ocupados com a lei. Mas fato é, meu irmão, até aqui, que nós temos um problema a lidar, a lei. Nós temos um problema a tratar, estes fariseus. E a primeira parte do texto precisa nos mostrar as condições em que a lei nos põe, porque a lei mata. O grande problema, meu irmão, do que está de fato acontecendo aqui é a capacidade de julgar. Esses homens fariseus estão usando a lei para os piores fins possíveis. Eles estão distorcendo a lei do Senhor, e o próprio Deus já nos fala isso lá em Mateus capítulo 23. Eles estão atando fardos pesados e difíceis de carregar, e eles mesmos não querem mover esses fardos nem com o dedo. O grande problema que o texto já está nos evidenciando
é que o uso da lei por estes homens é pelas piores razões possíveis. E o perigo é que nós caiamos nessas mesmas razões. Meu irmão, no nosso coração, o desejo de viver pela lei, porque viver pela lei é satisfatório. Há em nós o desejo de cumprir a lei, porque isso é satisfatório. Meu avô se orgulhava bastante, dizendo: eu nunca tomei uma multa. Você se orgulha dizendo: ninguém pode me acusar, eu nunca fui processado, eu nunca cometi um crime, a minha ficha é limpa. Olha para você ver que orgulho que nós temos. E nós usamos isso como meio de comprovação da nossa boa cidadania. Se nós, em algum momento, descumpríssemos a lei e fôssemos punidos, logo cada um de nós aqui iria lá se retratar, se pôr em ordem com a lei do nosso país. Qual de nós pode dizer perante a lei do Senhor: eu não transgredi essa lei, eu sou puro perante essa lei? E meu irmão, a tentação é de que nós nos salvemos pela obediência à lei, porque isso é recompensador. Se você percebe que não cumpriu a lei de Deus, o nosso ímpeto de desespero é: Senhor, o que eu faço? O que tem que fazer? Tem que dar o dízimo? Vamos dar o dízimo. O que eu tenho que fazer para ficar em dia com Deus? Eu tenho que ler a Bíblia? Eu vou ler a Bíblia para pagar os meus pecados. Eu pequei muito, então eu preciso ler muita Bíblia. Nós queremos de alguma forma comprar a nossa salvação. Nós queremos de alguma forma cumprir a lei para dizer: graças a Deus por mim mesmo, porque eu pude cumprir a lei de Deus. Obrigado, Senhor, porque não sou como estes, roubadores, idólatras, mentirosos. Há um ímpeto no nosso coração de viver um bom legalismo. E legalismo é um assunto que precisa ser discutido na igreja. Nós voltamos o nosso coração, meu irmão, não para fazer o que é moral perante o Senhor, mas para fazer o que é legal perante Deus. A lei do Senhor manda guardar o sábado, então nós vamos guardar o dia do descanso. Nós vamos para a igreja. Glória a Deus, pastor, eu cumpri a ordem da Escritura, estou na igreja. Teu coração está aqui, meu irmão, comigo? O seu entendimento está meditando a respeito da palavra de Deus e pensando como você vai guardar o seu coração para fugir do legalismo. Porque o que nós queremos é carimbar o nosso passaporte cristão e dizer: olha, tem mais uma estrelinha aqui na minha vida cristã, mais um domingo que eu vou na igreja, e eu nem me atraso. Nós não queremos o culto e a vida com a igreja pelos benefícios que eles produzem, pela nossa vida em adoração ao Senhor. Nós queremos cumprir a regra. E este é o perigo. Nós queremos usar a lei como instrumento de soberba. E queremos mostrar como somos cristãos. Queremos jejuar e dizer: veja como eu jejuo. E a Escritura está dizendo: lave o seu rosto, vista uma roupa comum, para que ninguém perceba o seu jejum. Quantas vezes, meu irmão, o nosso orar é mesmo como o dos fariseus, orar com palavras bonitas. Não, pastor, eu não tenho isso. Mas você sabe onde que a gente pega isso aqui? Não é às vezes no orar, é em quem tem medo de orar. Que eu vou tocar na sua ferida, hein, meu irmão? Por que você tem medo de orar em voz alta? Porque eu não sei orar. Não. Às vezes você tem medo de orar em voz alta porque você não vai ser reconhecido como uma pessoa da oração bonita. E já que não é para ser reconhecido como alguém que faz belas orações, prefiro não orar. Nós queremos sempre o palco, o mérito, o benefício de cumprir a lei. Crianças, adolescentes, vocês têm regras. A fase que tem regras. Mas vocês têm regras? E se tem? Como vocês cumprem as regras de casa? Como é que você cumpre a regra de fazer a tarefa do colégio? Como é que você cumpre a regra de vir à igreja no domingo de manhã, porque minha mãe mandou? Deixa eu te contar uma coisa, criança. Se você faz isso
só para ganhar o seu direito de jogar videogame, se você obedece só para ir na igreja de manhã e ficar livre durante a semana para fazer o que eu quero, se você obedece simplesmente para não tomar uma bronca, essa não é a razão para obedecer. A razão real para obedecer é por honrar os seus pais. A razão real para vir na igreja não é porque sua mãe mandou, é porque este é um livro que ensina a viver e vai te preparar para a vida. Você está vindo aqui para o seu próprio benefício, para que você ame e tema ao Senhor. Cuidado do jeito que você obedece. Jovens, cuidado do jeito que vocês obedecem seus pais. Vocês não vão estar debaixo da tutela deles para sempre. E no dia que eles não mais derem ordem a vocês, o coração de vocês há de transbordar. E se vocês não obedecem ao Senhor por amor, vocês vão abandonar o Senhor. Não se julgue crente demais. Se humilhe perante o Senhor. Você não é um cumpridor de regras. Você é alguém que precisa amar o Senhor de todo o seu coração. Você obedece porque você ama de todo o coração, ou você obedece para não tomar bronca e ganhar uma recompensa? Cuide. Pais, por que as regras da sua casa são essas? Por que você estabeleceu esses parâmetros para a sua família? Por que você exige assim dos seus filhos, mãe? Marido, por que você bate a mão forte na mesa e diz, nessa casa vai ser assim? Você faz isso para a glória de Deus? Você conduz os seus filhos e o seu lar no temor do Senhor? Ou você os faz para dizer, filho meu, não age assim? Ou você faz para que as pessoas tenham uma boa impressão sobre você? Meu irmão, que Deus tenha misericórdia das nossas casas, para que nós não vivamos como fariseus, por fora tendo uma bela aparência e por dentro cheio de ossos podres. É assim que Deus descreve a hipocrisia religiosa. O Senhor quer que nós vivamos de fato e de verdade, não externamente somente. Veja como o texto diz, o Senhor fala em Oséias, misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. A lei do Senhor mata, meu irmão, porque quando ela é exposta, ela mostra o nosso pecado. Quando a lei do Senhor é lida e exposta, ela mostra o quão incapazes nós somos de cumprir a lei. E é o próprio texto bíblico que nos diz que a lei tem este efeito. Paulo escreve aos Romanos dizendo, será que a lei seria pecado? De modo nenhum, eu não conheceria o pecado, se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Por isso, meu irmão, Deuteronômio e Levítico são importantes, porque eles estão nos mostrando a perfeição do caráter de Deus, e ao mesmo tempo, nos mostrando que nós não somos perfeitos, como nós deveríamos ser. Dura coisa é para nós, meu irmão, mas graciosa coisa é nos encontrarmos em Cristo. Quando você se põe perante a lei de Deus, você se vê como alguém bom, cidadão honrado, crente presbiteriano impecável, ou você se vê como um homem morto pela lei? Alguém que está condenado ao inferno e precisa de salvação. Quando a lei do Senhor é exposta, qual dessas posturas você tem? Se você se julga um homem honrado, uma pessoa, uma mulher impecável, uma crente exemplar, eu te convido a voltar às páginas dos 10 mandamentos e lê-los e refletir sobre quantos destes você descumpriu. Nós não somos boas pessoas. A lei mata e em alguma instância é bom que sejamos mortos por ela, porque é assim que nós vamos nos encontrar na redenção na pessoa de Cristo. Olha a segunda lição do Rabi. Olha a segunda lição do Mestre. Como ele está nos mostrando a boa condução da lei. Se os fariseus estão trazendo uma lei condenatória, uma lei que exalta os hipócritas e que de fato condena os homens dos seus pecados, se nós vemos que a letra mata, que a lei mata os homens, por outro lado,
Agora o Senhor Jesus, como um bom mestre, como um bom professor, vai responder a eles, mostrando que a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor mata e é ela mesma quem vivifica. Veja que eles estão ainda insistindo na pergunta. Jesus está lá escrevendo, Jesus não para correr e socorrer aquela mulher e atender ao questionamento. Jesus continua fazendo o que está fazendo. Por isso dá peso à interpretação de Calvino que o Senhor Jesus estava fazendo pouco caso deles, não dando a importância que eles queriam. E veja, eles insistem na pergunta até que Jesus se levanta e lhes diz: aquele de vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eita, frase boa para a gente se defender na hora que está tudo errado, né? Ei, rapaz, seu marido vai lá e fala: você fez isso, isso e isso. E aí você solta esse versículo, né? Totalmente fora do contexto. A ideia aqui, meu irmão, de sem pecado, é no texto grego, vou te contar uma coisa. Sabe o que é no texto grego aqui? É sem pecado. Não ajudou, né? Ai, você falou lá no trabalho que o pastor sabe grego, mas não ajudou nada hoje. A ideia de sem pecado talvez seja mesmo o fato de que aqueles homens deveriam ser cumpridores da lei. Eles são cumpridores da lei, eles são gente que não tem do que ser acusada, eles são irrepreensíveis. E talvez isso os acuse. Talvez nesse contexto, sem pecado, é possível que Jesus estivesse se referindo àquele pecado específico do adultério. E estes homens são profundos conhecedores da lei. O Senhor Jesus mostra que o adultério não está no ato consumado, o adultério está no coração mal inclinado. O Senhor Jesus faz tantas vezes referências ao Antigo Testamento que eles vastamente conhecem. E quantas são as acusações dos profetas dizendo: vocês adulteraram contra o Senhor, abandonando a Deus e servindo a outros deuses. Os desvios de coração, as idolatrias são chamadas de adultério. Quem poderia resistir perante essas acusações? E veja, meu irmão, por que este mestre está mostrando que a lei é perfeita? Porque ele está respondendo estes homens com a lei. O texto de Deuteronômio 17 diz: a mão da testemunha será a primeira contra ele para matá-lo, depois a mão do povo, assim eliminarás o mal do meio de ti. É para apedrejar? É. Eles estão distorcendo a lei? Estão. O que o bom rabi faz? Exige que eles cumpram a lei perfeitamente. E eles são incapazes de cumprir a lei perfeitamente. A ordem é que a testemunha do adultério, aquele que traz o adultério à tona e diz: foi um flagrante de adultério, é necessário agora a pena de morte, esta testemunha seria a primeira a atirar a pedra. Veja, meu irmão, que nesta lei, que é civil para o povo de Israel naquele tempo, esta é uma lei que, no espírito da lei, já traz a necessidade de que nenhuma acusação torpe, nenhuma acusação falsa, mal intencionada deveria acontecer, porque aquele que é a testemunha, aquele que é o acusador, ele é o primeiro que se responsabiliza pela morte do acusado. Quem agora seria o que diz: eu estou limpo desta culpa, então eu vou atestar que ela é culpada? Nós conhecemos o texto, nós sabemos que pouco a pouco, um a um, acusados pela própria consciência, aos poucos deixaram as suas pedras. É curioso o texto relatar que isso aconteceu dos mais velhos para os mais jovens. Talvez daqueles que tivessem um coração mais arrefecido, fossem mais maduros e experientes para olhar e dizer: este rabi sabe o que fala. Este rabi interpreta bem a lei, e eu não posso descumprir a lei que ele está convocando. Ao fim, se retiraram todos, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficam só Jesus e a mulher no meio onde estava.
Meu irmão, se nós olhamos para a lei do Senhor e vemos que ela mata, a lei do Senhor também conduz à redenção. O Senhor Jesus está cumprindo toda a lei. O Senhor Jesus está com perfeição conduzindo o seu povo na interpretação da lei. E nós não deveríamos olhar para esse texto e afinal concluir, ora, só os impecáveis podem julgar. Porque veja, a Escritura nos ordena o julgamento tantas vezes. Muitos usam esse texto para dizer, não me julgue, você não pode acusar os meus pecados, você não pode falar contra mim. E a Bíblia nunca disse isso. Pastor, a Bíblia diz sim, não julgueis para que não sejais julgados. Está na Bíblia. Tá. E no exemplo de Jesus, a gente pode ler a Bíblia completa e ver que ela, com perfeição, ensina de forma íntegra. Porque o texto diz, com a maneira com que vocês julgam, a medida com que vocês medem, vocês serão medidos. O texto está dizendo, não julgue impensadamente, porque com o mesmo critério que você julga, você será julgado. É nisso que esses homens são acusados. Eles estão limpos do pecado que estão acusando aquela mulher? Não. São hipócritas, são homens maldosos, são religiosos vazios, não têm arrependimento, não têm contrição, não têm comunhão com Deus e não podem se pôr sob o jugo da Escritura, porque eles mesmos seriam condenados. O que é que nós vamos fazer agora? Ninguém julga ninguém, hein? Ninguém julga ninguém a partir de hoje. Se você falar de mim, eu falo de você também. E nenhum de nós está em condições, ninguém julga ninguém. E a gente alarga as portas da igreja. E a gente para de falar de pecado. Porque afinal, ninguém aqui está em condições de falar. Bem, o texto bíblico nos diz assim, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não vês a trave que está no teu próprio olho? Por que que nós às vezes percebemos que há um pequeno cisco no olho do seu irmão, enquanto há um pedaço de madeira inteiro enfiado no seu olho? O Senhor Jesus está dizendo, você não tem condições de corrigir a vida dele, se você está pior do que ele. É este o ensino de Jesus. Vocês não estão em condições de corrigi-la, porque vocês vivem de forma muito mais maldosa. Quem de vocês não estiver vivendo em maldade, que atire a primeira pedra, que seja instrumento de justiça. Mas se vocês andam em terrível maldade, que a consciência os acuse. O texto vai ensinar a nós hoje, não a ideia de que nunca devemos julgar, mas o texto bíblico vai dizer, então, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. A lei do Senhor, meu irmão, ela é perfeita. Diz o texto de Salmos, ela restaura a alma. A lei do Senhor leva à redenção, ao acerto, e é isso que nós vemos acontecer aqui. Veja como a lei do Senhor nisto, ela pode ser instrumento de santificação na igreja de Cristo. Não é que nós nunca nos julgaremos, é que nós nos julgaremos debaixo do mesmo critério da Escritura. Da mesma forma que eu te corrijo, você tem o direito e o dever, biblicamente, de me corrigir nessa Escritura. O conselho dessa igreja disciplina membros quando surge a necessidade e nós nos submetemos a eles enquanto eles são submissos às sagradas Escrituras. O que a Escritura proíbe, o que Jesus proíbe, não é o julgamento, mas é o julgamento desonesto, é o julgamento mal feito. E Jesus está gloriosamente respondendo os legalistas usando a lei. E a lei do Senhor, meu irmão, precisa criar em nós esta disposição de nos tornar perfeitos como ela é. De dar a nós essa verdadeira convicção de pecado, de olhar para você e envergonhar-se de orar ao Senhor, porque nós somos maus. Pastor, eu não sou tão mal assim. E se nós projetássemos os seus pensamentos dessa semana nesse telão? Sério, meu irmão, que você não é mal?
E se os desejos do seu coração que sucederam ao longo dos últimos dias fossem encadernados por um anjo do Senhor e entregues na mão do seu pastor? Eu poderia me assentar com você e falar sobre o seu bom cumprimento da lei do Senhor. Sério, meu irmão, que você acha que isso é bom? Sério que você acha que você é cumpridor da lei? A lei do Senhor, ela nos acusa, ela nos quebra, e ao mesmo tempo que ela faz isso, ela nos conduz a Cristo. E no seio da igreja, corrigindo um ao outro, nós somos santificados. A lei do Senhor é perfeita e ela cumpre todo este propósito. Ela vai se completar para que não hajam injustiças, para que o caráter justo de Deus seja manifesto e nós tenhamos plena convicção da poluição da nossa alma, da podridão dos nossos pecados, para que você enxergue bem quem você é. Quem sabe assim, meu irmão, a gente perca aquela falsa perspectiva de perfeccionismo, né? Quem sabe assim a gente deixe de lado aquele padrão inalcançável que estabelecemos para os nossos filhos. Quem sabe, vendo a podridão do nosso pecado, nós sejamos capazes de perdoar, porque nós não somos dignos de perdão. Quem sabe assim, nós sejamos prontos a entregar o perdão àqueles que nos acusaram. Terríveis são os pecados dos outros contra nós, mas nós não somos muito melhor do que eles. É nesse ponto, é nessa posição que a lei nos põe. Perfeita, completa, mas em relação a ela, nós estamos muito mal ainda. A terceira lição do Rabi precisa responder a essas inquietações da nossa alma. Veja, meu irmão, a lei do Senhor mata, ela nos expõe o pecado, ao mesmo tempo que é perfeita, ela se cumpre, mas nós não temos condições de nos salvar. Por isso a terceira lição do Rabi, a terceira lição de Jesus, é que Ele pode fazer o que a lei não pode. Se a lei não pode nos salvar, se o cumprimento da lei não pode nos salvar, é Cristo que o pode. O verso 10 nos mostra que erguendo-se Jesus, deixando de escrever, e é o que nos indica, Jesus depois de dizer, voltou a escrever. Então, olhando ao redor e vendo que ninguém mais estava ali, ele pergunta à mulher o óbvio. O Senhor Jesus está ensinando. Sabe quando um mestre, sabe quando um pai, sabe quando um discipulador te faz uma pergunta óbvia? É claro que você sabe a resposta, mas ele quer que você perceba. Jesus quer que aquela mulher perceba o que está acontecendo. Ele diz a ela, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E a resposta óbvia dela é, ninguém, Senhor. Há aqui já uma fagulha de reconhecimento sobre Jesus. Este é uma autoridade. Ela o chama de Senhor. A seguir o Senhor Jesus responde a ela, nem tampouco eu te condeno. É difícil entender esse nem tampouco eu te condeno. É difícil. Me deixe te contar uma breve história para te ajudar a entender a terceira lição deste Rabi. Há um homem chamado Ike Brown, é um policial americano. Esse policial, no dia 27 de maio de 2002, estava em Jacksonville, cidade da família, e ele recebe uma visita inesperada do seu sargento, do seu tenente e do capelão da polícia. Eles vão até a casa de Ike Brown para dizer que o filho dele havia sido assassinado. O filho desse policial estava na casa de um amigo, os dois estavam se divertindo, jogando videogame, e eles foram brutalmente assassinados a tiros. A polícia passa a investigar o suspeito, um homem chamado Takoya Craner. Esse homem, ao final da investigação da polícia, é indiciado. O processo corre só após 3 anos do assassinato. E a conclusão da investigação é que não há nenhuma razão plausível para o crime.
O filho do policial e o seu amigo não tinham envolvimento com crime, não tinham inimigos, não tinham nenhuma razão, não houve roubo, não houve discussão, não há nada que justificasse. O assassinato é brutal, brutal. E por isso o julgamento de Takoya seria tão severo quanto seu crime. 3 anos se passaram desde que o filho de Ike Brown morreu. Agora há um tribunal, e esse, que é um policial e conhece desse contexto, vai até o tribunal testemunhar. O testemunho gravado desse homem é um tanto curioso, porque as testemunhas, a juíza, os advogados, o próprio promotor, não vê nele nenhum tipo de reação violenta, irada, vingativa. Aquele homem simplesmente descreve os fatos e fala sobre o assassino de seu filho como uma pessoa comum. Curioso, não é? Ike Brown conta que ele tem certeza de que este foi um mover de Deus na sua vida. Ele foi movido de compaixão pelo assassino de seu filho. Ele conta que não sentia ódio, não sentia raiva, não sentia nada que o fizesse odiar aquele homem. E ele, em suas palavras, diz: eu sabia que isso era de Deus. Ele testemunha e perante todo um tribunal, ele perdoa o assassino de seu filho. Qual de nós faria isso? Me angustia imaginar o meu gordinho passando por isso. Não só isso, mas agora este homem, Takoya, é condenado à prisão perpétua. Há isso na lei americana, esse homem está perpetuamente privado de liberdade. Viveria o resto de cada um dos seus dias na prisão. Ike Brown vai escrever cartas para o assassino de seu filho na prisão. Ele escreve nas cartas, reafirmando aquele homem e dizendo: eu te perdoo, eu te perdoei. Ainda que não haja razão clara para isso, a culpa que era sua, eu retirei de sobre você, eu não vou te cobrar a sua culpa. E aquele é um homem culpado de um crime brutal em prisão perpétua. A pessoa a quem todos nós daríamos razão de odiá-lo, o perdoou. Takoya responde em carta, de dentro da prisão, a Ike Brown, dizendo que ele havia lido as cartas do policial e que ele havia se encontrado com o Senhor. E ele diz ao policial que a expectativa dele é que, se de Deus de fato existisse, ele em algum momento ainda teria notícias deste pai. A expectativa dele era: Senhor, se o Senhor é real, me deixe um dia ter alguma notícia de como vai aquele homem. E na carta de Takoya, a sua última resposta e o desfecho dessa carta é atender, é dizer sim para o pedido de Ike Brown. O pedido de Brown era que Takoya fosse seu filho, de que Takoya ocupasse o vazio da família, até o dia em que ele pudesse se encontrar com seu filho de novo. Você enxerga, meu irmão, que Cristo fez isso por nós? Você enxerga que foi o nosso pecado que custou a vida do Senhor Jesus? Que o Filho morreu por minha causa. Você entende isso? O Filho morreu por sua causa. E a nossa condenação, meu irmão, perpétua. Nenhum homem sobre a terra diria que nós deveríamos ser libertados. Nós, olhando claramente para o nosso pecado, nenhum de nós diria que não merece, que merece o céu.
E o Senhor Jesus, por inteira graça, se volta para nós e nos perdoa. E o Pai não só retira de nós a culpa, mas agora Ele nos diz: você é meu filho. O Pai, o nosso Deus, é quem leva os assassinos do Filho para viverem como seus filhos em casa. A lei do Senhor é perfeita. Ela mostra o quanto nós não somos. E Deus é bom a ponto de nos alcançar do nosso pecado e nos retirar de lá. Jesus, nesta cena, é a única pessoa que poderia condenar essa mulher. Jesus, na nossa vida, não seria injusto se nos condenasse ao inferno. E ainda assim, a resposta que nós ouvimos dele é: eu não te condeno. E meu irmão, uma boa perspectiva adiante. É o Senhor Jesus quem está dizendo: vá e não peques mais. Jesus não está aprovando os nossos pecados. Jesus não está nos deixando viver livremente na nossa vida maldosa. O Senhor Jesus está sim dizendo que essa mulher é culpada e Ele está a perdoando e ordenando a ela uma nova vida. É curioso que numa cena da Escritura, Jesus pergunta a Pedro dizendo: Pedro, 2 pessoas foram perdoadas por um credor. Um devia muito e o outro devia pouco. E os 2 foram perdoados. Quem você acha que vai ser mais grato? E Pedro diz: Senhor, certamente é o que tem a grande dívida. E o Senhor Jesus diz: é isso mesmo. Veja como essa mulher lava os meus pés com seus cabelos e suas lágrimas. Veja como ela muito me ama, porque ela foi perdoada de grande dívida. E o Senhor Jesus se volta para uma mulher e diz: estão perdoados os teus pecados. Meu irmão, nós precisamos viver em amor ao Senhor. O Senhor nos deu tudo o que nós temos. O Senhor nos redimiu de uma morte em que nenhum de nós poderia sair de lá. E agora Ele está nos chamando a viver uma nova vida, abandonando estes pecados. Nós precisamos atendê-lo e nós precisamos amá-lo. Tantas vezes, quando os nossos pecados são muitos, o nosso desejo é de fazer muitas coisas. Jesus não diz que aquela mulher que lavava seus pés faria algo grandioso. Ele diz só que ela o amaria. E nós precisamos nos despir do nosso legalismo e amar Jesus. A tarefa, meu irmão, não é complexa. A tarefa é um tanto quanto simples. Nós podemos amá-lo, porque Ele nos tirou do jugo da lei que nos condenava. Ele assumiu o nosso lugar, a cumpriu perfeitamente, e agora Ele nos chama dizendo: me ame. Humilhe-se diante do Senhor Jesus, meu irmão. Reconheça o teu coração, abra mão das coisas que te afastam dele e humilhe-se aos pés do Senhor Jesus. Há graça para os adúlteros, há perdão para os piores pecadores, para todos aqueles que graciosamente se achegam aos pés do Salvador. Deixe, meu irmão, esses seus esforços de justificação. Marta, Marta, porque você trabalha tanto, meu irmão, querendo ser amado por Jesus. Não é o que você faz que traz o amor de Cristo a você. Ele te amou quando você ainda era um pecador. Ele te amou quando você estava no banco dos réus como um assassino. Por que nós nos esforçamos tanto para ter algo de Jesus? Ele te deu de graça. De graça. E meu irmão, por que você não viveria integralmente para Ele? Por que você agora não se daria totalmente para Ele? Como você acha que seria a vida deste assassino, Takoya, se fosse liberto hoje? Talvez nós imaginemos tudo o que ele faria. Como vai ser a sua vida, liberto do pecado, da escravidão, da morte? Como é que você vai gastar seu tempo? Como é que você vai viver seus dias?
o Senhor está nos chamando a dizer: vai, não peques mais. Há uma nova, boa e farta vida perante o Senhor. E nós respondemos com a Escritura: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Deus nos libertou, vivamos para ele. O Rabi nos ensina que nenhum de nós cumprirá a sua lei e que a sua graça é abundante para nos retirar do pecado, ainda que não sejamos perfeitos. Ele cumpre a lei por nós, ele leva o fardo difícil de carregar e na sua graça agora nos alcança. Eu quero convidar o conjunto a se pôr à frente.